Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nós nos encontramos no capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5, um capítulo bem precioso para a nossa vida, para o dia de hoje. Vamos pedir a orientação do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nesse tempo, Pai, que vamos ler a Tua Palavra, que sejamos orientados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa trazer luz ao nosso entendimento, que o nosso coração seja iluminado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra, contidas nesse texto que vamos ler. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Vamos lá então a leitura do capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz o texto sagrado: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o capítulo já começa com o convite do apóstolo Paulo para que sejamos imitadores de Deus, né? Verso 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Que palavrão, né? Impudícia. O que significa impudícia? Impudícia significa imoralidade, indecência, tá? Versículo 4: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice significa desrespeito, zombarias, né? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice significa desrespeito, zombaria, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, né? Pelo contrário, que a nossa conversação tenha ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vale uma releitura, versículo 5. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro, a pessoa que está impura. Quem é a pessoa que está impura? É quem está no pecado, tá? Ou avarento, que é idólatra, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz.
Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Desperta, ó tu que dormes. Quem dorme? Aqueles que não têm Jesus no coração. Aqueles que ainda não receberam a Cristo no coração. Estes estão dormindo. E o apóstolo Paulo convida a despertar para que Cristo possa iluminar. Vou ler novamente o versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que significa, pastor, andar como nécio? O nécio é uma pessoa imprudente, é uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento, é uma pessoa irresponsável, né? Então Paulo convida, olha, vede prudentemente como andais, não sendo imprudente, nem irresponsável, nem ignorante. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagais com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cabe uma releitura aqui, versos 26 e 27, porque é um mistério de Cristo com a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra nos santifica, a palavra nos purifica, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, santa, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro, diz Paulo, a Cristo e a igreja. O mistério está entre Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, Efésios capítulo 5 está diante de nós. Paulo nos convida já no início do capítulo a sermos imitadores de Deus. Como, pastora? Imitadores de Deus em amor, em benignidade, em compaixão. Prontos sempre a perdoar, né? Porque Deus é assim. Deus é amor, Deus é benigno, Deus é compassivo, e Ele está de pronto a perdoar todo aquele que vai até Ele. E nós precisamos aprender a imitar, a fazer isso nas nossas relações interpessoais. Paulo também
à medida que você avança no capítulo, Paulo vai nos lembrar do sacrifício de Cristo em nosso lugar. E é importante pensar como se procedeu esse sacrifício, né? Ele deixou a sua majestade. Ele desceu do céu. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Né? O sacrifício começa ali, tá? Começa quando ele se ele vem para a terra como o ser humano. Quando ele se humilha ao ponto de descer, entrar no ventre de uma mulher e nascer uma criança, ali começa o grande sacrifício. Ele deixou sua glória, sua majestade para se tornar um ser humano comum. Um ser humano comum, né? Então, e ele vive como um ser humano comum, não como sendo Deus, mas ele foi 100% humano. Ele teve fome, ele comeu, ele teve dores, ele teve tristeza, ele chorou na morte do amigo Lázaro, ele teve todas as mazelas humanas, ele teve sede, todas as mazelas humanas. O sacrifício de Jesus está na vida dele como ser humano na terra. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo enfrentado todas as mazelas humanas, ele não pecou. Ele enfrentou a morte sem pecado. E é por isso que ele nos resgatou. Porque ele não pecou. O selo da morte não havia nele. Porque ele não pecou. Todos os seres humanos a partir de Adão pecaram. O selo da morte estava contido na desobediência de Adão. Toda a raça humana pecou. Todos foram separados da glória de Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele viveu uma vida santa, uma vida perfeita. Ele não pecou, nem mesmo quando ele estava lá no templo, com o chicote na mão, exortando, nem mesmo naquele dia ele pecou contra Deus. Ele viveu como ser humano sem provar do pecado, sem pecado. E é por isso que ele enfrentou a morte de cruz, com sofrimento. Todo sofrimento. Quem ainda não assistiu o filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, deve assistir. Assista esse filme, para você perceber quão sofrido foi o enfrentamento da cruz de Jesus. Mas mesmo ali, na hora da sua morte, ele estava limpo de pecado. Ele estava santo. E é por conta disso que ele nos resgatou. É por conta disso que nele nós temos a vida eterna. Porque ele venceu a morte, venceu o pecado. Ele se entregou, ele derramou o seu sangue para nos resgatar. Ele pagou a nossa conta naquela cruz. Ele pagou a nossa conta. O escrito de dívida que tinha na raça humana foi paga por Jesus. E é por isso que nós temos vida e vida com abundância. João 5,24 fala sobre isso. Diz, olha, aquele que ouve e crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos colocou neste lugar de vida para vida. É Jesus que fez isso e Paulo nos lembra isso. Paulo nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo, que ele enfrentou a morte de cruz sem pecado. Ele era um ser humano limpo, purificado, santo, sem pecado. E tudo isso ele fez para nos resgatar, né? Aí Paulo também vai nos convidar, por conta disso, somos chamados a andar na luz, porque Cristo é luz. Andarmos na luz.
todo aquele que não tem Jesus ainda, todo aquele que não recebeu Cristo no seu coração, todo aquele que não ouviu, todo aquele que não creu, todo aquele está como dormindo. O capítulo também fala sobre isso. Está dormindo, precisa despertar, porque dorme o sono da morte eterna. Paulo também fala do capítulo que precisamos remir o tempo, há uma urgência, Urgência, remir o tempo significa aproveitar todas as oportunidades para que o maior número possível de pessoas possam ouvir e crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Também quando nós avançamos no capítulo, Paulo diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, o que significa? Ser cheio do Espírito Santo é ter um coração repleto de gratidão, de empatia. É ter um desejo ardente de servir uns aos outros. E quando a pessoa está embriagada no vinho, não está cheia do Espírito Santo, quando a pessoa está embriagada no vinho, essa pessoa cambaleia, ela tem dias perdidos e ela tem uma mente entorpecida. Então Paulo faz aqui um gracejo para a gente. Ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz dias perdidos, o vinho traz mente entorpecida, o vinho traz, faz cambalear. Então não é para se embriagar, mas é para se embriagar do Espírito Santo, para se encher, para ter um coração repleto de gratidão, de empatia, um desejo ardente de servir as pessoas. Este é o convite da palavra do Senhor. A partir do verso 21, Paulo fala a respeito do mistério de Cristo com a igreja, né? Principalmente versos 26 e 27, né? Que Paulo diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diz que a igreja, ela é purificada pela palavra. Pela palavra. Por que, pastor, ela precisa ser purificada pela palavra? Porque, queridos, o céu, a nova Jerusalém, a nova terra, a vida que Jesus tem prometido para nós, são para aqueles, tá? Versículo 27, preste atenção. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E igreja, você sabe que não é templo, que não é tijolo um em cima do outro, não é um local. Igreja somos nós que um dia recebemos a Jesus no nosso coração, que um dia ouvimos e cremos e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos a igreja. E como é que nós, igreja, precisamos nos apresentar na volta de Cristo? Precisamos nos apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa. Porque Hebreus vai falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz, olha, sede santo, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele nos convida à santidade. E o que é santidade? É praticar, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Purificar, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos purificados, limpos pela palavra. É isso que se processa na vida do crente, na vida do cristão. Versículo 26.
para que a igreja seja santificada, purificada por meio da lavagem de água pela palavra. A confissão é a lavagem de água pela palavra. Quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados. E não é só confessar os pecados. É praticar 1 João 1,9, mas também praticar Tiago 5,16. Para sermos limpos, para sermos curados, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. O pecado é uma mazela, o pecado é uma doença, o pecado é um mal, o pecado é um câncer na vida do ser humano. Precisa ser curado. E Jesus deu essa autoridade, é a igreja quem tem a sentença, é a igreja quem desliga das trevas e liga no mundo da luz. É a igreja quem concorda na terra para que seja ligado no mundo da luz. É a igreja tem esse mistério na mão. Cristo vai vir buscar esta igreja de Efésios 5, 26 e 27, uma igreja sem mácula, uma igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. E isso só acontece quando nós aprendemos a viver um dia de cada vez, a confessar os nossos pecados, a nos arrepender genuinamente, pedir perdão a Deus, confessar, orar uns com os outros, concordar e ligar no céu a nossa confissão. Só vai acontecer isso quando a gente começar a praticar aquilo que está escrito. Não tem segredo aqui. Não tem segredo, está escrito. Paulo escreveu, Paulo nos ensinou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, nos orienta a estarmos gloriosamente esperando, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Nós já estamos vivendo a quarta vigília. E não podemos ser pegos sem vestes nupciais, né? Como a parábola que Jesus contou da festa do casamento, que havia um lá dentro, na festa, sem vestes nupciais, e esse foi levado para o fogo eterno. Nós não podemos ser encontrados, viver uma vida inteira lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, consagrando, mas não fazendo a coisa mais importante, que é confessando os seus pecados, limpando o coração, purificando, vivendo uma vida de santificação. Viver uma vida de santificação é isso, é confessar os seus pecados diariamente, todos os dias. Confessar os pecados para ser limpo. É isso que João, capítulo 15, fala. Jesus disse, olha, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E aquele que dá muito fruto, meu pai limpa. Limpa do quê? Limpa do pecado, queridos. Limpa do pecado. Então é o pecado quem leva para a morte. É o pecado. Todos pecaram. Separados foram da glória de Deus. Precisa então estar limpo diante do Senhor. E só se faz isso confessando. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar, limpar, santificar. É isso que é purificar, santificar. Nos tornar santos, irrepreensíveis, sem mácula, vitoriosos na presença do Senhor para o grande encontro, para o encontro com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor, cheio da glória do Senhor, que você seja muito abençoado no dia de hoje, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, o dia de hoje. Obrigada, Pai, por esta palavra que nos orienta, que nos ajuda a compreender, ó Pai, a Tua palavra.
Paizinho querido, toda pessoa que chegar nessa live, Pai, que ouvir esta mensagem, que ouvir esta leitura, que ouvir essa explicação, que o Teu Santo Espírito possa trazer luz, 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 luz sobre essas mentes, Pai. Ilumina os corações, Pai, que vão ouvir essa leitura bíblica de hoje, Pai. Ilumina, Pai, e que todos possam ser tocados pelo Espírito Santo, Pai. Traga, Deus de amor, a existência, Pai, todo o Teu cuidado, toda a Tua proteção, toda a Tua provisão para essa pessoa, Pai, que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta leitura bíblica de hoje, Pai. Enche o coração dessa pessoa com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, cura os enfermos nesse dia. Pai, nós oramos por todo aquele que está enfermo. Nós oramos, Pai. Repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus. Porque é sobre a Tua palavra que nós oramos. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Todas as mazelas, todas as enfermidades, Pai. Nós repreendemos, Pai, Pai. Nós queremos agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, tomar posse da palavra, que diz, olha, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Então, Paizinho, nós tomamos posse desta palavra e oramos por toda pessoa, Pai, que ao ouvir esta live estiver enferma, com dor, estiver, ó Deus, queridos, em sofrimento de enfermidade. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade, Pai. Se for um espírito de enfermidade, nós ordenamos que saia, a ordem é para sair, em nome de Jesus. Pai, visita teus filhos, teus amigos, Pai, os nossos amigos queridos, enfermos, a Bianca, cura de todo câncer, a Carla Fabiana, cura de todo câncer, a Cláudia com sua mãe, Deus, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, a vida do irmão Eugênio, toda enfermidade, Pai. Eu repreendo a enfermidade do meu neto autista, Pai, todo autismo nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai de amor, todo aquele que está enfermo no dia de hoje, Pai, e que ouvir essa oração, nós pedimos o Teu poder e repreensão de toda a enfermidade em nome de Jesus. Pai, que hoje seja um dia aceitável, que hoje seja um dia de oportunidades, Pai, para que aqueles que não Te conhecem, para aqueles que não Te receberam ainda como Senhor e Salvador, todos aqueles, Pai, que visitarem as Tuas igrejas, Pai, o Teu povo que estará reunido logo mais à noite, Pai, que essa pessoa tenha oportunidade, Pai, que ela desperte do sono, como nós lemos na Tua palavra, e que ela possa, Senhor Deus, Deus de poder e de graça, que ela possa ouvir e crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de salvação em todas as igrejas, Pai, em nome de Jesus, que haja, Pai, oportunidades, Pai, para todo aquele que ouvir e crer, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, abençoa Teus filhos e filhas reunidos hoje, Pai, em todos os lugares, Pai querido, nós pedimos a Tua bênção, Pai, Tua bênção, que seja derramada, jorrada sobre cada igreja, sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus de poder e de graça, essa pessoa que nos ouve, essa pessoa, Pai, que ao ter contato com essa live, Pai, e ainda não Te aceitou como Senhor e Salvador, mas nesse momento ela entregar a vida para Jesus, Pai, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Dá um novo nome para ela, muda a história da vida dessa pessoa, Pai. Deus de poder e de graça, nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, Nos abençoa, Pai, no dia de hoje. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.